Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E meu amigo, hoje mais do que nunca ficou provado e ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é? Pois é, Baú. Hoje o Cruzeiro deu troco aí no Atlético Paranaense com juros e correção monetária, né? É, meu amigo, o Cruzeiro contratou aí uma joia do Atlético Paranaense a preço de banana. E a gente vai falar sobre isso, como ele joga, características, informações, tudo que você precisa saber sobre o jogador. Mas antes, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque aqui tem Cruzeiro todos os dias, beleza? Galera, vamos começar aqui com essa informação aqui, ó, do Central da Toca, né, que trouxe em primeira mão aqui pra gente, né? Cruzeiro paga multa milionária da Truque e contrata a revelação do Atlético Paranaense. Trata-se de Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos, que o Cruzeiro adquiriu por apenas 10 milhões de reais. Que vacilo aí do Atlético Paranaense, né, Aro? Que colocou o menino para jogar com um contrato tão despreparado, tão desprotegido assim, né? Tá parecendo até o Cruzeiro de antigamente que fazia esses amadorismos aí, né? E, cara, já começou a repercutir muito mal aí na torcida do Atlético Paranaense, os caras estão revoltados, mas é aquilo, né? O Cruzeiro virou a chave, hoje é um clube organizado, identificou a qualidade, identificou a oportunidade e girou a faca. Destaca-se, né, que o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer o mesmo com o Jonathan Jesus e não quis fazer, porque, né, para manter um bom relacionamento lá com o time do Ceará, pagou até mais do que o jogador valia, mas com o Atlético Paranaense não teve conversa. Para quem ainda duvida que a Terra é um círculo, né, que é uma esfera, o mundo girou e o Atlético Paranaense ficou de xereca, Cairo. Baú, o Serol com o Atlético tem que ser fininho, né? Não tiveram dó da gente no caso do Vitor Roque, o Cruzeiro não precisou exercer o mesmo cavalheirismo em relação ao Cauã, que ele tinha contrato até o fim desse ano, então ele estava bastante vulnerável, né? Principalmente por se tratar de um jogador de 18 anos, um prospecto aí de muito valioso pela qualidade que ele vinha apresentando na Série B. E assim, até quando a gente avança nas informações, né, a própria Monique Vilela, que é uma setorista do Atlético muito bem informada, ela trouxe que a ideia do Atlético era renovar com o Cauã até 2029. Eles iam fazer um pré-registro disso, né, na Federação do Paraná, só que o atleta ainda não tinha assinado, né? Então, como ele não assinou, o Atlético não pôde fazer isso. Então, o vínculo que valia era o contrato antigo e o Cruzeiro fez valer essa questão, né? Uma questão burocrática que o Cruzeiro aproveitou essa brecha. E assim como o Atlético Paranaense fez com o Cruzeiro, sem perguntar e sem ter dó, o Cruzeiro foi lá e só devolveu na mesma moeda. Não é nada de legal. O Cruzeiro simplesmente foi lá e pagou a multa que estava no contrato do jogador. Se a multa era baixa, se o Atlético não viu isso antes, se o Atlético colocou um jogador com tanto potencial para jogar sem ter cuidado da parte contratual, o problema não é do Cruzeiro, né? Com certeza, cara. E assim, é um jogador que vem sendo elogiado pela própria torcida aí do Furacão, nesse post aqui do dia 22 de julho, né, do Central do Atlético. Em meio a tantos bagres saiu um diamante. Que bom jogador é Cauã Moraes, né? E aqui, ó, a gente vê o destaque aqui do torcedor do Palmeiras. O Atlético Paranaense conseguiu pegar esse cara da base do Palmeiras assim, numa sorte absurda, né? Ele era reserva do Gilberto, que é um excelente jogador também. E a gente vinha conversando sobre a possibilidade do Cruzeiro buscar o lateral, né? Por uma oportunidade no mercado de buscar o lateral direito aí, pela inconsistência do William e também pela fragilidade física do Fagner. A gente sabe que não dá para depender. Infelizmente, é um jogador que não dá para jogar na Copa do Brasil, né? Porque ele já atuou pelo Atlético Paranaense. Eu vou até colocar aqui a página dele no Transfer Market, né? Ele fez 2 jogos ali na Copa do Brasil. São 24 jogos da temporada, 3 gols e 1 assistência. E aqui os jogos da Copa do Brasil que ele atuou, né? Contra o São Paulo, já nas oitavas de final, e também contra o Brusque, né? Na terceira fase. Né? Se ele não tivesse jogado até a segunda fase, né? Que é a segunda eliminatória aqui, ele poderia ser utilizado. Infelizmente, a gente não vai poder usar o jogador. Ele teve uma pequena lesão ali, esteve fora aí nos últimos jogos aí do Atlético Paranaense, mas é um jogador que está recuperado. Viajou para Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro aí. Foi até meio de surpresa, né? O Central da Toca deu essa informação aí de última hora, pegou ele saindo do aeroporto lá. Ele não deu entrevista, o torcedor até falou que o cara é meio mal e tal. Mas não é verdade, né? A questão é que é uma negociação que ninguém sabia e aconteceu ali do nada. Né? Ô, Baú, Destacar também. Oi. e isso também é normal quando o jogador ainda não assinou com o clube, é normal ele não falar, tá? Isso daí não é porque o jogador é mala, não. O Rafael É o Cabral, quando ele chegou aqui,
ele também estava meio reticente assim, de falar, porque ele não tinha assinado. Isso aí é normal mesmo. Pois é, eu dei uma olhada aqui no mapa de calor dele, né? Um lateral muito bem equilibrado, né? Com grande presença ofensiva e defensiva, né? Tem estatísticas ali de passe muito boas e de defesa também, tá? Um jogador muito promissor. Eu separei aqui, Aaron, um corte, né, de um canal do OWTV, que vou deixar o vídeo completo na descrição de uma análise dele, um vídeo de 14 minutos. Eu cortei um minutinho aqui só para a gente ter um spoilerzinho para a gente poder colocar aqui, mas o vídeo completo e as redes sociais deles aqui estão na descrição. Vocês assistam lá, tá? Dá uma moral para os caras que fizeram o conteúdo, mas vamos ver esse cortezinho aqui que eu fiz. É uma enfiada de bola que vai romper 2 linhas de marcação para colocar um jogador na cara do gol, tá? Olha o Cauã Moraes, pelo lado direito. Levanta a cabeça, enxerga a movimentação do Bruno Zapelli nas costas da zaga do Volta Redonda. É só um tapa para vencer 2 linhas de marcação e colocar o Zapelli numa condição excelente. Esse é o primeiro passe dele com a camisa do Atlético profissionalmente. Olha a bola que ele vai enfiar para a movimentação do Luiz Fernando contra o Vila Nova. Jogo de estreia dele, entrou no segundo tempo. É só um tapa de perna direita para romper toda a defesa e coloca Luiz Fernando. Chega no Cauã Moraes, leva perigo ao adversário, né? Mais um exemplo contra o Volta Redonda. Aqui, de novo, um cruzamento da direita lá para a segunda trave, para colocar na cabeça do Zapelli, que vai cabeça, né? E aí o cruzamento não sai. Bom, mais uma vez, Beleze, Raul, é o Juliano, na verdade, e aí a bola para o Cauã Moraes, contra o Coritiba. E aí, agora sim, 2 jogadores do Atlético para 2 jogadores do Coritiba. O cruzamento é muito bom e o Maicon salva uma bola que fatalmente chegaria no... Pois é, eu separei aqui, né, igual eu falei, esse vídeo que, com algumas das características do jogador, a gente vê que ele é um cara que tem facilidade para fazer o passe, as bolas mais longas, é um jogador bem ofensivo, mas com bons números defensivos também. Então o Cruzeiro acerta em cheio na contratação aí, e, cara, a gente vê até pela repercussão dos próprios torcedores do Atlético Paranaense. Esse amigo meu aí, o Juliano, o Fusqueta, ele é um cara, assim, um dos mais ponderados acerca para falar do Atlético Paranaense. Eu já conversei com ele em diversas oportunidades quando o Cruzeiro estava trazendo jogadores do Atlético, né? O próprio Gamarra, na época do Bissoli, o Christian, eu conversei com ele acerca dos jogadores. Foi a primeira vez, Baú e a galera que está assistindo o vídeo, foi a primeira vez que eu vi o Fusqueta realmente indignado, cara. Ele estava possesso do Atlético Paranaense ter perdido esse jogador pro Cruzeiro. Assim, de falar palavrão mesmo comigo, assim, no vídeo, na DM, de estar puto. E ele falou, é um jogador de muito potencial, era um dos melhores jogadores, assim, em termos de prospecto do Atlético Paranaense na temporada, uma capacidade muito boa para atacar, para construir. Ele falou que defensivamente também o jogador não comprometeu em nenhum jogo que ele atuou na Série B. Então o Cruzeiro realmente, assim, ele deu uma pernada no Atlético Paranaense realmente para devolver aquela do Vitor Roque. Pois é, e a gente vê pelo vídeo, né, que o jogador ele se encaixa muito bem nas características do Cruzeiro, porque a gente tem sempre os jogadores ali atacando o espaço, a gente sempre precisa de jogadores que tenham facilidade para jogar em transição. Então é um selo, um jogador que vem com o selo Joaquim Pinto de Scout, né? Que é os jogadores que o Cruzeiro tem buscado, né? E não para por aí, né? O Juliano, o Fusqueta, né? Tô absolutamente incrédulo, chocado e indignado com essa doação do Cauã Moraes. Conseguiram a maior cagada do ano. Aqui o Henrique Stockler também. Os caras perderam o Cauã pro Cruzeiro, encontraram o cara na mais absoluta cagada quando a água estava no pescoço e agora perderam por dinheiro invisível, né? Que usam para contratar Léo Pelé da vida. Só notícia boa. Então, assim, o Cruzeiro deu a volta aí no Atlético Paranaense, eu acho é pouco. Vamos esperar agora o garoto assinar o contrato, ser apresentado e entrar em campo para a gente poder observar ele mais de perto aí. Né? E 18 anos, né, Val? 10 milhões de reais hoje em dia é praticamente nada, né? Eu até tentei calcular o salário dele para eu ver quanto que ele ganhava, porra, tava de sacanagem o Atlético Paranaense, né? Esse Henrique Stockler aí, eu mesmo, e logo depois desse tweet aí ele fez um outro, que ele ainda vai mais além, né? Que ele fala assim, para terem colocado o jogador para jogar nessas condições, é porque nem eles tinham ideia do potencial que o jogador tinha. Esse primeiro dele aí, ó, olha o último parágrafo, ele fala muito sobre isso, ou seja, a multa baixa e a perda do jogador para o Cruzeiro é só a constatação de que dentro do clube ninguém viu o potencial que o Piá realmente tem. Para você ver, né? Assim, como realmente o Atlético Paranaense não costumava ser um clube para dar esse tipo de vacilo, né? Sempre foi conhecido por um clube muito bem administrado, que valoriza, né, a base, e você vê que realmente não à toa o Atlético está nessa situação, né? Não é por acaso, né? Pois é, a gente volta depois aí com mais informações. Depois do jogo vai ter live, não sei se o Iron vai participar, mas
aqui no canal vai ter a live para a gente poder falar da rodada de sábado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e considere virar membro do canal clicando em Seja Membro, embaixo do vídeo do primeiro link da descrição para apoiar o nosso trabalho. Um abraço, galera, e até a próxima. Tamo junto. Valeu.